Fala moçada do EPP, retornando aqui nossos estudos com relação ao Estatuto. Nossa última aula, nosso último assunto foi tratando sobre o SHO, né, o artigo 24, como é que a praça vai chegar um dia a ser oficial, quando o subtenente realiza o SHO, metade por antiguidade, metade por merecimento, e aí tem o acesso ao posto de segundo tenente QA, podendo chegar até major QA, como tratamos na aula passada. Iniciando agora, vamos para o slide, André. Oficiais superiores. Aqui são círculos hierárquicos, nós vamos estudá-los em algumas situações com relação à formação do conselho de justificação, conselho de disciplina, em lá oficial intermediário, superior, a prisão com relação ao recolhimento transitório também é de acordo com o círculo hierárquico. Quem são os oficiais que estão no círculo hierárquico? Coronel Comandante Geral. Coronel... Hoje está todo errado, professor. Comandante geral, coronel, tenente coronel e major. Então, os oficiais superiores, major, tenente coronel, coronel comandante geral. Uma letra perfeita que iniciamos hoje. Intermediários, capitão, olha, melhorando. Subalternos, primeiro tenente e segundo tenente. Com relação às praças, não precisa nem a gente anotar. O círculo hierárquico dos subtenentes, primeiro, segundo e terceiro sargentos, o nome já diz. Como também dos cabos e soldados, o nome também já diz. Mas lembrando, é subtenentes, primeiro, segundo e terceiro sargento. E não terceiro sargento, segundo e primeiro e subtenentes. Não, a ordem não pode ser inversa. Tampouco é dos soldados e cabos, é cabos e soldados. As praças especiais saíram em 2015, com o advento da Lei de Promoções, a 15797 de 2015. E aí ficará a situação, para onde vai o aluno soldado, para onde vai o cadete? Bem simples. O aluno soldado, no caso de uma cerimônia, de um evento, em qual círculo hierárquico ele vai pertencer? Você tem que lembrar que ele será depois de ser aluno soldado? Será soldado. Então ele vai para o círculo hierárquico dos cabos e soldados. E o cadete? Para onde ele irá depois de terminar o curso? Olha, ele será um segundo tenente. Então ele vai para o círculo hierárquico dos oficiais subalternos. Cargo, eles têm o círculo, como a gente está mencionando aqui, eu acabei de falar, o cargo, os militares da ativa, e escala hierárquica. O cadete está acima das praças. Na escala hierárquica, o cadete está acima dos subtenentes na escala hierárquica. Então, um círculo hierárquico bem simples. Vamos ao próximo slide. Almanacs. Os almanacs é como se fosse aquele livro de figurinhas que tem, né, os currículos de todos os militares. Um para oficiais e outro para subtenentes e sargentos. Tem para cabos e soldados? Não. Conterão configurações curriculares complementadas com foto do tamanho 3x4, de frente com farda, de todos os militares em atividade. Distribuído por seus quadros e qualificações de acordo com seus postos, graduações e antiguidades, observando a precedência funcional e serão editados no formato digital. Para mim, André. O seu objetivo é tentar gravar esses pontos principais de cada redação. Entender a matéria, a gente vai passar para vocês, como você vai entender de uma forma geral, para tentar a interpretação na hora da prova. Mas esses pontos em atividade, precedência, isso você vai ter que decorar para ter um maior sucesso na sua aprovação. Tá bom? Vamos para o slide, André. Parágrafo 2º. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros manterão um registro de todos os dados referentes ao pessoal da reserva remunerada, dentre as respectivas escalas numéricas, segundo instruções baixadas pelo respectivo comandante-geral. Lembram com relação que a gente falou na aula passada também, na primeira aula, a reversão do militar da reserva para a atividade por conta dos seus conhecimentos técnicos especializados, artigo 6, no inciso 1º,
Isso justamente vai se buscar nos almanaques. Imagine que o comandante-geral está precisando de um policial qualificado em determinado curso. Então ele informa e vão procurar nos almanaques. Conseguiu-se esse militar, ele está aqui, mas está na reserva remunerada. Não tem problema não. Entra-se em contato com ele e diz, meu irmão, o governador está precisando de você, por conta de seus conhecimentos técnicos especializados, você tem interesse de voltar? Aí o cara, tem ou não, né? Aceitação voluntária. Ok? Vamos para o slide. Adiante. Do cargo, da função e do comando. Cargo efetivo, que todo mundo está procurando aqui. Cargo efetivo, postos e graduações. Soldado, cargo efetivo. Tenente, cargo efetivo. Coronel, cargo efetivo. Mas agora, cargo em comissão. O cara é coronel e comandante de batalhão. Ele tem um cargo efetivo e tem um cargo comissionado. O cargo efetivo é ele ser coronel. O cargo comissionado é ele estar lá comandando o batalhão. O cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado. Ele é quem vai nomear. Então, se você pode dormir comandante do batalhão e acordar exonerado do comando. Evandro, com relação ao cargo efetivo? Não, o cargo efetivo, para que ele saia, vai ter que cometer uma transgressão ou crime grave, que também configura transgressão no nosso caso. E aí, no caso de oficial, tem que ser demitido e no caso de praça, demitido ou expulso. Então, para que ele perca o cargo efetivo, são as sanções lá que a gente vai estudar, que pode ser demitido pela perda do posto, pela incompatibilidade, pena superior a 2 anos, enfim, a gente vai estudar isso lá no Código Disciplinar. E assunção de forma interina. Ele assumiu o cargo aqui por algum tempo. O que é que acontece? Eu tenho um batalhão onde o comandante é um coronel. E tem um tenente-coronel como subcomandante. Esse coronel sai para luto, 8 dias. Quando ele sai, o tenente-coronel assume aqui a função de comando do batalhão. Aí a pergunta é, o tenente-coronel vai ter todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo? A priori, não. Só quando esse afastamento ou licença, essa saída do coronel, for superior a 30 dias. Ou seja, até o 30º dia, quem assumiu não vai ter direito. Vai comandar o batalhão, mas não vai ter direito às vantagens e direitos inerentes ao cargo comissionado. Só quando for superior a 30 dias. Função é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar estadual. Isso aqui a gente vai estudar nas normas do Exército, quando vocês passarem na ESP, qual é a sua função, porque no Estatuto não diz. Tem um breve relato do artigo 44, mas a função do soldado não tem, a função do coronel não tem, a função do capitão não tem. O que é que você tem que lembrar? Que o cargo é o cargo que eu exerço e a função é o que eu vou desempenhar, a atividade que eu vou desempenhar no cargo efetivo a qual eu estou. E aqui a gente tem o artigo 36, onde menciona os cargos de provimento em comissão inerentes a comando, direção e chefia e coordenação de militares estaduais previsto na Lei de Organização Básica da Corporação, decorar que é na Lei de Organização Básica, cuidado com a Lei de Diretrizes e outras leis que tem aqui no nosso Estatuto. São de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo Estadual? O governador do Estado. Somente podendo ser providos por militares do serviço ativo da corporação. Para mim, André. Daí, você pode perguntar, Evandro, e o militar revertido? Aquele cara que estava na reserva e foi revertido para o serviço ativo, ele pode assumir um cargo em comissão? Pode. Lembrem lá do parágrafo 1º do artigo 6º. Todos os direitos e deveres do da ativa, exceto quanto à promoção. Não tem exceto quanto a assumir cargo comissionado, ele só não pode ser promovido. É só isso que ele vai perder, o resto ele pode assumir tudo. E é tanto que ele é militar da ativa. Quando ele é revertido para o serviço ativo,
qual é a situação daquele militar? Militar da ativa. Vamos para o slide. Parágrafo 1º. O comandante-geral poderá provisoriamente, que é de forma provisória, então lembrando, regra geral, quem nomeia para o cargo comissionado, governador do estado. E o comandante-geral de forma provisória, por necessidade institucional urgente, devidamente motivação, designar o oficial para o cargo em comissão ou dispensá-lo, devendo regularizar a situação na conformidade do CAPT, o governador concordar, ratificar, que é concordar, no prazo de 15 dias a contar do ato, sob pena de restabelecer-se a situação anterior. Como é que é essa situação? Eu tenho um comandante do batalhão, um coronel. E aí, o comandante-geral, por achar, devido lá a situação do coronel, deseja remanejá-lo, enfim, uma situação administrativa, e o governador nesse momento não está podendo, em viagem, compromisso, enfim, está em Brasília, o que é que ele faz? Olha, eu vou motivar e vou dispensar esse coronel desse cargo comissionado. Então, isso aqui pode acontecer? Pode, mas é de forma provisória, como diz o parágrafo 1º. E tem que ser regularizada a situação no prazo de 15 dias. O que é regularizar a situação? O governador tem que ratificar. Ele vai ter que concordar com isso. Se ele não concordar ou se superar os 30 dias, retorna à situação anterior. O coronel volta a ser comandante do batalhão. Porque a regra é o governador, o chefe do Poder Executivo que vai nomear. O comandante-geral é de forma provisória. Então, passou os 15 dias, o governador não ratificou, não concordou, ou mesmo disse, não, isso não vai ficar assim não, deixa o coronel lá mesmo. Retorna à situação. Olha o finalzinho do parágrafo. Sob pena de restabelecer a situação anterior. A designação ou dispensa que é livrando o comandante-geral, a designação ou dispensa mencionada no parágrafo anterior tem natureza meramente acautelatória, não constituindo sanção disciplinar. Depois de dizer que foi perseguição e tal, que estavam tentando ali perseguir aquele militar. Cargo vago, bem simples. Primeiramente, inciso 1º, que é para que vocês ingressem na corporação. A partir da sua criação até que o militar estadual dele tome posse. Vamos, André. No caso, o Estado ele tem que prever a quantidade de vagas, Hoje tem 21 mil e alguma coisa, 400 e pouco. Para você ingressar, o governador remete uma lei para a Assembleia, ou num projeto, remete lá, e agora vão ter 24 mil militares na ativa. Então, depois que a lei é sancionada, de 21 a 24 fica o cargo vago. Aí faz seu edital, publica-se, faz a prova, a ESP, e vocês vão tomar posse justamente desse cargo vago. Vamos aqui para o slide. Outras situações. Desde o momento em que o militar estadual for exonerado, demitido ou expulso. Vamos lá. For demitido, as situações do artigo 23 lá do Código Disciplinar. E também a gente vai ver no desligamento do serviço ativo aqui no Estatuto. Expulso, artigo 24 e artigo 48, ele vai ser desligado do serviço ativo. E tem aqui, for exonerado. Aí você se pergunta, Evandro, eu não sou exonerado. Eu sou exonerado do cargo em comissão. O meu cargo efetivo, eu peço a exoneração. É verdade, você pede a exoneração. Mas o ato de exonerar é da administração pública. Então, você vai ser exonerado depois do seu pedido. Por isso que na redação está, foi exonerado, demitido ou expulso. Que mesmo você pedindo a exoneração, o ato administrativo é do governo, não é seu. Slide, André. O pessoal que se o André fosse mais novo, já ia ingressar na corporação, porque ele está assistindo todas as aulas, parece que é bem 3 vezes. O cara ia se garantir. Consideram-se também vagos os cargos militares estaduais cujos ocupantes tenham falecido. Se você falecer, seu cargo está vago, é óbvio. Extraviado e desertores. Então, aqui são as situações de cargo vago. Decora essas 7 situações,
Na verdade, se você decorar todo o material e não errar nenhuma questão, eu garanto sua aprovação. Vou cuidar. Para frente. 44. Pronto, aqui é uma mera situação onde menciona um pouco a função de cada um. Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades oficiais na capacitação de pessoal e no emprego dos meios, na instrução, na administração e no comando de frações de tropa, mesmo agindo isoladamente nas diversas atividades inerentes a cada corporação. Então, é mais ou menos assim para a gente otimizar. Os oficiais repassam as determinações para subtenentes e sargentos, que repassam para cabos e soldados. E as demandas dos cabos e soldados repassam para subtenentes e sargentos, que vão repassar para os oficiais. Para mim, André. A organização, como se fosse uma organização de empresa. Não tem como um coronel comandante do batalhão conversar com todos os seus praças. Não tem como. Isso aí vai ser uma situação muito difícil. Imagine o nome do batalhão, Quixadá, que nós temos 13 municípios, de Pedra Branca a Ibaretama, de Morada Nova, Jaguaretama ao Choró. Então a gente tem um comandante do batalhão e o que é que ele faz? Repassa as determinações para os subtenentes e sargentos, comandante de destacamento, comandante de companhia, lá outros oficiais, e aí vai aumentando aquele elo e para chegar até a ponta. E as demandas da ponta vêm subindo também da mesma forma. Organização, a organização da administração pública. Vamos para o slide. As prazas especiais foram retiradas, a gente já mencionou isso. Crimes militares. O militar ele não tem o foro privilegiado, ele tem um foro especial. Que é previsto na Constituição e no nosso Estatuto, que só fez replicar o que tem na Constituição. Artigo 51. Os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, a gente vai ler o artigo, depois eu passo para o slide que tem um esquema para ficar mais fácil a sua compreensão. Nos crimes militares definidos em lei, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado. Em primeira instância, quem é que vai ser? Juiz de direito e soma-se, não é ou, é e, conselho de edificação. Cearense fala aí, né? Mas é o e. Conselho de edificação. Quem é o conselho de edificação? 4 oficiais que vão ali servir tipo como tribunal do júri para julgar o militar. E aí a decisão deles, são 4, não havendo empate, é o que vale. O juiz só concede a sentença. Havendo empate, o juiz funciona aí como voto para desempatar. E em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não houver criado o Tribunal de Justiça Militar. Para mim, André. Bizu logo para você matar. Primeira instância, a gente vai ver cada um. Segunda instância, sempre o Tribunal de Justiça. Não há outra segunda instância no nosso Estado que não seja o Tribunal de Justiça para esse tipo de caso, logicamente. Estou falando aqui de Justiça Federal ou Juizado. Estou falando de foro militar. Então, primeira instância, a gente vai ver as especificidades, quem vai julgar. E, em segunda instância, Tribunal de Justiça. Enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar, aqui ainda não tem. Nós só temos em Minas, São Paulo, salvo engano, Rio Grande do Sul, se a memória não me trai. Só 3 estados têm um Tribunal de Justiça Militar. No Ceará ainda não, já deveria, né? Temos mais de 20 mil militares da ativa, é uma situação que tem que ser cobrada. Vamos para o slide. Então, crimes militares, juízes, mais somados e Conselho de Justiça. Parágrafo 1º. Compete ao juiz de direito, do juiz militar, processar e julgar singularmente, sozinho, sem o Conselho de Justiça. Quando? Quando for crime militar cometido contra civil e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Essa segunda parte é justamente o que tem no CAPT. Cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Lógico, as ações contra ato disciplinar e o crime militar contra o civil, juiz de direito singularmente. E se for crime militar, nós já vimos aqui, se for crime militar definidos em lei, juiz de direito mais o Conselho de Justiça. Então essa segunda parte replica o que tem no caput do artigo 51. Para mim, André, por gentileza. Como é que acontece essa situação do parágrafo 1º?
Quando é crime militar contra civil, você vai dizer, Evandro, eu preciso decorar esses crimes? Não. E mesmo que na prova caia a redação de um crime militar contra um civil, tal, no final vai ter que dizer que é um crime militar contra um civil. Não cabe a você interpretar, pode ficar tranquilo com relação a isso. E essas revisões de contratos disciplinares, o que acontece? Imagine que você foi comunicado de uma forma que estavam tentando lhe perseguir, fazer a chamada cruzeta. E aí você é comunicado de forma indevida, equivocada, você tem prova que foi de forma indevida, só de perseguição, mesmo assim você tem que se defender. Você tem que se defender. Então, ampla defesa e contraditório, né? Solução, pedido de reconsideração de atos, solução, recurso, hierárquico, solução. Tem mais o que se fazer dentro do âmbito administrativo? Tem não. O que você pode fazer? Você pega aquele processo e entrega ao juiz de direito, lá da auditoria militar. Diga assim, juiz, analisa essa punição, vê se isso é correto. Está aqui as provas, onde eu mostro que eu não cometi. Está aqui os argumentos que ele utiliza para me punir, totalmente descabido. Então, eu estou levando ao seu conhecimento para que você julgue se isso aqui é correto ou não. Então, é dessa forma que acontece. Vamos para o slide. Parágrafo 2º. O disposto no caput não se aplica aos casos de competência do júri, quando a vítima for civil. Lógico. Então, nós ficamos assim. Crime militar, primeira instância, juiz de direito mais conselho de justiça, são os atos oficiais. Segunda instância, Tribunal de Justiça. Crime militar contra civil, ou ações judiciais contra atos disciplinares, somente o juiz de direito militar, singularmente, sozinho, sem o conselho de justiça. E crime militar de competência do Tribunal do Júri, quem é o competente? Tribunal do Júri. E a segunda instância de todos? Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Segunda instância sempre será o Tribunal de Justiça. Ok? Vamos adiante. Direitos dos militares estaduais. Até que enfim alguma coisa boa, né? Direitos dos militares estaduais. Artigo 52. A gente vai iniciar os direitos nessa aula, vamos terminar na próxima e vamos concluir mais alguns pontos também na próxima aula. Primeiro, garantia da patente quando oficial, a carta patente ou folha de apostila, o documento que dá o direito ao militar às promoções de posto, como a gente vê lá no início do Código Disciplinar. Ele assume o posto de capitão, o posto de major e acompanhado de uma patente ou a folha de apostila. E da graduação, quando praça em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes. 2. Estabilidade para o oficial desde a investidura e para a praça quando completar mais de 3 anos de efetivo serviço. Para mim, André. De que serve essa sua estabilidade? A rigor, pelo que a gente estuda aqui na legislação, de nada. Não serve de nada. Só para você decorar esse ponto. Quando o oficial for investido no cargo de segundo tenente, beleza, você já está estável. Praça, mais de 3 anos. Completei os 3 anos de polícia. Tenho estabilidade? Tenho não. Só amanhã, que eu vou ter mais de 3 anos. Evandro, se eu cometo uma transgressão com 1 mês, ou com 2, ou com 1 ano, isso aqui a estabilidade vai influenciar? Não pode influenciar. Porque quando você estuda o artigo 33, a causa de justificação, atenuantes, nada implica que estabilidade você vai ter uma pena menor ou maior. Do 33 ao 42, que é a parte da construção da solução, em grande regra, você não vai ter qualquer agravação ou atenuação pelo fato de você ser estável ou não. Ah, quem é estável é PAD, é conselho, quem não é estável é PAD. Nada a ver. Menos de 10 anos é PAD, 10 anos ou mais é conselho de disciplina. Então, estabilidade, a grosso modo, para o nosso conhecimento, só vai cair aqui no artigo 52. Vamos para o slide. Uso das designações hierárquicas. Você vai poder dizer, eu sou o sargento fulano de tal, eu sou o subtenente. Ocupação de cargo na forma desta lei, percepção de remuneração, você vai receber, graças a meu bom Deus, se não recebesse, metade dos alunos já tinham ido embora, você também já tinha ido embora, que eu sei. Constituição de pensão de acordo com a legislação vigente. Se acontecer algum problema com você,
vai ter uma pensão aí para você, para a sua família. Ok? A gente encerra, vamos para mim, André. Encerramos essa aula nesse slide. Próxima aula a gente continua aqui com os direitos do artigo 52. Beleza? Valeu, meu irmão. Abração.